Olá, amigas! Bom estar aqui com vocês novamente. Estou muito feliz por estar aqui conversando um pouquinho com vocês de novo. E hoje nós vamos falar sobre o livro, continuar falando, né, sobre o livro Ídolos do Coração. Estamos no capítulo 10, já estamos finalizando, né, este livro. E nós vamos conversar como resistir aos seus ídolos. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Célia, sou mentora e hoje estamos também com a nossa amiga Dorine, que é também nossa mentora, e vamos aqui conversar um pouquinho sobre como resistir os ídolos, né, Dorine? É uma luta aí para todos nós. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa natureza. Então, a gente precisa conhecer, né, a nossa natureza para saber quais são esses ídolos que a gente precisa resistir. Vamos conversar sobre o processo de santificação, o que é tentação, conhecer as tentações que mais nos atraem, é preciso conhecer. E após a conversão também a gente precisa saber o que é essa conversão. E como se torna mais capaz de superar os desejos pecaminosos. E também a gente vai falar sobre como se livrar disso. Deus sabe como. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Dorine? Isso. E esse capítulo, ele inicia com Efésios 4:22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então, nós vamos começar falando sobre esse despir. Na verdade, esse capítulo, né, Celinha, ele fala muito sobre mudanças e processos de transformação, processos de mudança. Como que a gente consegue essa mudança, né? Para que a gente quer essa mudança, né? Justamente. Naturalmente, na nossa natureza, ela tem uma certa resistência de tudo que é o novo, né? Então, quando todos nós queremos coisas novas, queremos vida nova, processos novos, só que a natureza do ser humano é ter essa resistência, tem uma certa resistência ao novo. Então, quando a gente pensa no novo, a gente já fica com medo, gera dúvida, gera ansiedade, ou muitas vezes a gente fica preso àquele antigo, ou a nossa vida antiga, ou a coisas que aconteceu, às vezes nem é algo bom, mas a gente fica preso ali, né? É a natureza do ser humano isso. Gostar de se sentir confortável com a situação, Sim. né? Mesmo que a situação não é confortável, mas eu estou o pessoal gosta de falar, né, na minha zona de conforto. Sim. Então a gente resiste um pouco de sair dessa zona de conforto, né? Porque é o conhecido. É o conhecido. Então, mesmo que é ruim, eu vou continuar ali porque eu conheço aquele ruim. E de repente o novo, não sei o que vai acontecer. Então isso gera medo, gera resistência. E às vezes, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente perde coisas maravilhosas por conta dessa resistência, né? E nós estamos falando de uma mudança, que é uma mudança de vida. O que a gente está falando dessa mudança que é necessário na nossa vida é uma mudança de vida, porque essa vida que a gente leva sem essa mudança nos afasta de Deus, está nos levando para a direção oposta de Deus. E é por isso que essa mudança é necessária, que a gente vai tratar nesse capítulo, né? E nesse capítulo ela fala um pouquinho do que é santificação, mas tem um processo que é anterior, né, Celinha, à santificação, né? Como que eu inicio o processo da santificação, né? Até você vai falar, né, do que é a santificação, os processos de santificação, o que é santificação. A santificação, o Antigo Testamento, ele já mostrava a santificação como
a separação, porque tinha o tabernáculo e só o sacerdote, o sumo sacerdote, que poderia entrar nesse tabernáculo, que era a separação do pecado, a separação de todo que está lá fora. Então, o processo de santificação é a transformação que Deus usa para nos atrair para mais perto dele. Então, a santificação é o processo de separação do pecado. Então, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais santificado nós estamos, né? Hoje, graças a Jesus, nós temos esse acesso a Deus, porque antes nós não tínhamos. Então, hoje nós temos esse acesso a Deus através desse processo, que também é o próprio Deus que usa na nossa vida, né? E temos a santificação posicional e a santificação progressiva. O que são essas? Qual a diferença, né? Não é tudo santificação? Como que é? A santificação posicional já fala assim, é a posição, é um posicionamento que nós temos que dar. É o primeiro passo. Quando nós vamos até Cristo, quando nós vamos até Jesus, quando nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, praticamente já se fala, o posicional é isso, é essa decisão por Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, vem essa santificação inicial, que se chama de posicional. A santificação progressiva é a forma que Deus usa para transformar o nosso interior. Então, após nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, começa o trabalho, o processo que se chama santificação progressiva. E aí é o Espírito Santo que está trabalhando em nós essa forma de transformação, a forma bondosa, progressiva, incansável. Ele está trabalhando assim diariamente, ele está trabalhando constantemente, ele nunca desiste da gente. Então essa é a santificação progressiva. A santificação progressiva, ela é bem assim mesmo. Mas não que ela seja uma escada rolante. Ela não é assim, algo que estamos no topo, não. Ela é um gráfico, sobe montanhas, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então essa é a nossa vida. Um dia a gente está lá, outro dia a gente está aqui. Mas o importante é que Deus está com a gente todo o tempo, né? Tanto no topo quanto no vale. Isso mesmo. Então a gente pode resumir assim, ó, a santificação posicional é quando Deus nos tira da lama. Isso. E a santificação progressiva é quando ele vai tirando a lama da gente. Justamente. Porque eu estava no caminho errado e ele me tirou daquela lama, daquele caminho errado que me afastava dele. Essa é a santificação posicional. É quando ele me separa para ele. E a santificação progressiva, que é o processo, acho que o nome é esse, né? Processo. É quando ele vai tirando toda aquela lama de mim. Cada dia, dia após dia, até eu ficar mais parecida com Cristo, com aquele que me salvou, né? Mas Deus usa os nossos sucessos e os nossos fracassos para o nosso crescimento e para a glória dele, né? A gente não é perfeito, mas a gente busca todo dia ser como o perfeito Cristo que me salvou. Então, é bom a gente entender que a santidade não é medida pelas vezes que eu vou à igreja ou pelas vezes que eu pego a minha Bíblia e ando com ela, mas é pelo nosso amor, a nossa demonstração de amor, a nossa rendição a Deus, pelo amor que a gente sente por Ele, porque nós recebemos esse amor dele. E nós queremos ficar mais perto de Deus, que me salvou, e das pessoas que Ele salvou também. Nesse processo da santificação progressiva, tem algum passo, alguma dica?
Sim, o próprio Efésios 4, 18 a 22, ele fala desse processo, que são 3 passos. Que o primeiro é despir-se do velho homem. O que é o velho homem? É antes da conversão. Porque nós somos totalmente escravizados pelo pecado, pelo mundo, vivemos nesse meio, né? Então, quando a gente vive no mundo e não conhece a Jesus, nós estamos totalmente dominados por esse velho homem. Quando nós aceitamos a Jesus, aí nós passamos a ter essa vida nova. Então, nós deixamos esse velho homem para trás. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ser renovado na atitude da sua mente. Então, começa a transformar a nossa mente. A palavra de Deus começa a transformar a nossa mente. E o terceiro é revestir-se do novo homem, que é viver essa nova vida com Cristo. É você querer ser parecido com Jesus cada dia mais. É você querer imitar a Jesus cada dia mais. Então, são esses os 3 passos. É interessante porque quando a gente fala que o primeiro passo é se despir do velho homem, ou seja, quando Cristo me encontra, ele me torna uma nova criação, um novo DNA, uma nova pessoa. Então, eu deixei de ser aquela pessoa para ser uma nova pessoa. Então, eu preciso tirar as roupas, aqueles hábitos antigos, tudo aquilo que me tornava aquela pessoa longe de Cristo, longe de Deus. E daí, quando a gente tira a roupa, você vai fazer o quê? Você não pode ficar nu. Você tem que se revestir do novo homem. E esse revestir do novo homem é possível através de Cristo, né? Mas esses 3 passos que você falou, Celinha, eles são sequenciais? Primeiro eu preciso despir, depois renovar, para depois me revestir? Não. Esses passos, eles não acontecem por sequência, como um degrauzinho, né? Um atrás do outro. Eles acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. Porque a Bíblia fala que quando Jesus limpa a casa, a gente tem que substituir essa coisa ruim que estava ali. Tinha algo ruim ali naquela casa. Aí foi limpado, né? Então, tem que colocar algo, e esse algo é Jesus. Porque se Jesus não entra, essa casa fica vazia? Não fica vazia. Volta outras coisas piores para ocupar esse espaço. Então, conforme, a partir do momento que a gente aceita Jesus, limpa essa casa, Jesus entra, começa a morar e naturalmente vai acontecendo toda a transformação. Então, o despir do velho homem é no momento que aceitamos Jesus, e a partir disso é uma caminhada constante. A renovação da atitude da nossa mente é a palavra de Deus, né? Então, se a gente começa a ler a palavra de Deus todos os dias, a nossa mente vai se renovando e naturalmente a gente vai se tornando uma nova pessoa. Então, é simultâneo, a gente nem percebe, porque a gente está com foco em Jesus. Então, os 3 vão acontecendo naturalmente. E nesse processo de santificação, de estar mais parecido com Cristo, de estar mais parecida com o meu Salvador, a gente não tem vontade de fazer outra coisa, ou a gente tem vontade só de fazer a vontade de Deus, né? Então, tem uma luta aí, né? A tentação, né? Tem uma luta. E o que é a tentação? A tentação ela é algo produzido por Satanás, porque é a função dele, né? É a função do Satanás tentar-nos constantemente. O objetivo de Satanás é nos levar a pecar, é atacar-nos com insinuações de que Deus não nos ama de fato. Então, todo o tempo ele está falando, Deus não te ama, você peca demais, você é o perdido, você é o errado. E às vezes a gente acredita nessas mentiras, né? E nós somos rodeados de tentações. Mas nós só cedemos a tentação porque dentro do nosso coração já está
esse desejo do pecado, porque o mal habita em nós desde Adão e Eva. Então, com esse mal, nós já temos o desejo do nosso coração, os nossos pensamentos já são levados pro pecado. E quando nós abraçamos essa tentação, quando nós decidimos pela tentação, porque que nem foi falado no último capítulo sobre a volição, a escolha, nós temos a escolha, né? A escolha por Cristo e a escolha pelo pecado, que são os desejos da nossa carne. Então nós escolhemos o pecado, que é a tentação ali ofertada pelo Satanás, e aí nós caímos. Então por isso que essa queda não é um acidente qualquer, não é um acidente que tropecei e caí. É uma queda premeditada, é uma queda alimentada. Nós alimentamos o pecado todos os dias no nosso coração, através do que ouvimos, através do que vemos, através do que falamos, através do que lemos. Então, quando acontece isso, quando o inimigo consegue, é como a fruta que Eva comeu, quando ele consegue que a pessoa abrace essa tentação, aí ele vem e começa a culpar, trazer a culpa, a vergonha, a pessoa se sente um fraco e nisso vai se afastando de Deus cada vez mais, né? Nesse processo da tentação, que são os ídolos, né, que a gente já tem no nosso coração, Satanás principalmente 2 armas ele usa, né? Uma é o medo de se eu obedecer a Deus eu vou perder alguma coisa. Se eu obedecer a Deus eu posso perder a minha fama que eu tenho com os meus amigos, eu posso perder a minha atitude de final de semana, meu happy hour, a minha cerveja, eu tenho medo. Satanás coloca o medo. Você vai perder isso se você obedecer a Deus. E a outra arma que ele usa também é o prazer, é aquilo que eu gosto, né? Então, aquilo que mexe com o meu coração, que eu tenha mais prazer do que querer chegar mais perto de Deus. Aquilo é mais importante para mim, aquilo é um ídolo para mim, né? Ele fica colocando situações como se você fosse perder a sua alegria, a sua felicidade. Nossa, então é como se você fosse preso a isso, né? Você mesmo falou do último estudo que você tinha você aprendeu o que era liberdade quando você aceitou Jesus. Porque a gente, quando não conhece Jesus, acha que a liberdade é fazer tudo o que o mundo oferece, né? E a gente acha que isso é liberdade, que isso é felicidade, que isso é trazer alegria, que é o prazer, na verdade. Mas a gente só conhece a verdadeira liberdade quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos Cristo em nossa vida. E como a gente consegue trabalhar isso na nossa mente, de saber que pensamentos e desejos estão me levando a pecar, estão alimentando isso em mim que vão me levar a pecar? A gente pode fazer algumas perguntas para se conscientizar desses desejos, desse pecado. E vou dar alguns exemplos aqui dessas perguntas. O que eu temo? Tenho medo, muito medo. Às vezes a gente tem muito medo de algo. E esse medo é usado pelo Satanás para nos destruir. Então, o que eu tenho medo? O que eu temo? Qual prazer eu desejo tão intensamente a ponto de eu estar disposto a pecar? A ponto de eu estar disposto a me afastar de Deus? E qual é a coisa que eu temo perder a ponto de não fazer caso do pecado para mantê-la? E quais são as tentações que mais me atraem? Porque a gente não pensa nisso. A gente simplesmente vai como um zumbi, sem pensar. Então, se a gente se pergunta, faz essas perguntas para nós mesmos, a gente começa a pensar. E isso vai nos levar a se conscientizar qual é o pecado que está me afastando de Deus. E isso não é um processo comum nosso.
Isso é só se o Espírito Santo habita em mim é que eu consigo fazer esse filtro, né? Consigo fazer essas perguntas. Porque enquanto meu coração não for transformado por Cristo, eu não consigo fazer esse exame. Eu não tenho opção, eu não tenho liberdade, né? Você está sendo escravo ainda, né? Você é escravo ainda do pecado. Então, sua mente está cauterizada. Eu costumo falar que é cozido. Então, a gente não consegue ter essa visão porque a nossa visão não está aberta ainda. Só Jesus que abre, né? Então, por isso que nós temos que ter consciência desses pensamentos, dos desejos que nos levam a pecar. Fazendo essas perguntas a nós mesmos, a gente consegue ter uma visão maior e saber qual é o caminho que nós devemos seguir. E assim, a gente começa a ver qual é a minha inclinação, o que eu gosto mais, né? O que eu estou disposto, como você falou, a colocar no lugar de Deus, né? Que são esses ídolos, né? E como que a tentação acontece, né? Como que ela... No livro, ela traz 3 exemplos de tentação, né? São os nossos personagens desse capítulo. Ela deixou mais para o final, né? Geralmente ela começa o livro, o capítulo com algum personagem. Dessa vez ela deixou para o final. E os 3 personagens foram tentados, né? Sim. Primeiro foi Judas, que foi tentado a entregar Cristo pelas moedas de prata. E a tentação dele foi bem sucedida? Foi bem sucedida. Foi, o diabo conseguiu que ele pecasse. Porque já estava no coração dele. Já estava no coração dele o amor ao dinheiro. Sim. O amor dele ao dinheiro era maior do que o amor dele por aquele homem que andou com ele, que discipulou ele durante 3 anos. 3 anos ele andou com Tanto é que no caso do perfume lá, ele falava, eu não podia ter vendido. Os pobres, na verdade, ele queria para ele, né? E a Bíblia diz que ele falava disso porque ele era ladrão. Então o amor ao dinheiro já estava no coração dele. Então ele já tinha a inclinação e Satanás foi bem sucedido. Justamente. A tentação de Pedro de negar Jesus. Lembra que foi quando Jesus foi preso e daí Pedro ficava andando meio ao redor assim e as pessoas perguntavam, mas você não estava junto com ele? E ele falou assim, não, eu não, nem conheço esse homem. E ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus tinha falado para ele que ele ia negar. Então Jesus já tinha preparado o coração dele que Satanás ia tentá-lo para isso. E Satanás foi bem sucedido porque ele quis ser aceito, ele queria ser protegido. Ele deve ter pensado assim, olha, vão me prender também, vão me matar também. Então o desejo de ser protegido, de ser aceito já estava no coração dele. Também. Muito maior do que a vontade dele de se entregar por Jesus, né? E lá em Lucas 22, 31 e 32 fala, né, que Jesus falou, né, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. E quando se converteres, falar-se aos seus irmãos. Então Jesus já conhecia o coração dele, assim como os nossos, né? Ele conhece sempre o nosso coração, ele conhece o que está lá dentro. Tipo, Pedro, ele continuou sendo discípulo de Jesus, por isso que Jesus fala que ele conhecia já os pensamentos e que ele ia fortalecer os seus irmãos. Judas não, Judas já tinha o coração totalmente voltado para o dinheiro. Jesus conhecia também o coração de Judas e sabia que ele não tinha nenhum desejo de se parecer e se tornar parecido com ele, mesmo estando 3 anos com ele, né? Tanto é que Jesus restaurou o relacionamento dele com Pedro. E Judas não teve essa oportunidade, Judas, né? Ele se matou. Por conta que o coração dele estava preso naquilo, né? E qual é o terceiro personagem? O personagem é Jesus. Eu acho legal a história porque ela mostra que todos nós somos suscetíveis à tentação. Todos nós estamos frágeis a essa tentação. Tanto que até Jesus foi tentado. Então, se Jesus sendo santo, porque ele não pecou, ele foi tentado, quem sou eu
na fila do pão, né? Como dizem, para não ser tentado. Então, só que a diferença é a resistência dessa tentação. Então, se Jesus resistiu à tentação de Satanás, ele deixa essa mensagem que nós também podemos resistir. Só que sozinhos nós não conseguimos. Jesus, ele só resistiu à tentação de Satanás no deserto, de satisfazer a fome, porque ele amava confiar na provisão de Deus. Ele só resistiu à tentação de Satanás de lançar-se do alto, porque ele não precisava provar coisa alguma para Satanás. E ele só resistiu à tentação de não ser adorado, porque ele não desejava coisa alguma desse mundo, que esse mundo tinha a oferecer. Nem riquezas, nem fama, nem poder. Ele sabia que a felicidade encontrava-se apenas no sorriso do Pai. E a segunda tentação que Jesus sofreu, que foi a pior dessas três do deserto, foi quando ele estava no jardim de Getsemane. Ali ele sofreu a tentação de desejos santos, porque ele queria estar o tempo todo ao lado do Pai. Só que nesse momento ele sentia que ele ia ficar longe do Pai, que ele ia ficar separado do Pai, porque nesse momento ele sabia que estava próximo dele carregar todo o pecado da humanidade. E o pecado nos afasta de Deus. Então, por esse motivo, ele sofreu essa tentação. E por esse motivo ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, ele sempre priorizou a vontade do Pai. E isso que fez ele vencer as tentações. O coração dele já estava moldado ao Pai, né? Então ele não tinha outra vontade senão agradar ao Pai, por isso ele venceu, né? Mas tem algumas dúvidas, por exemplo, que as pessoas falam que Deus está deixando me tentar, Deus está me tentando, né? Mas tem Tiago diz que Deus não tenta ninguém, ninguém pode dizer que é tentado por Deus, Deus não tenta ninguém. O que Deus faz é provar, isso sim. A gente sempre faz a comparação com a escola, né? Você estuda um conteúdo, aí depois você faz uma prova. Assim Deus faz com a gente para nosso crescimento. A gente passa por algumas provas para a gente ser aprovado, para Ele ter prazer na nossa vida e dizer: olha, minha serva passou por isso. Mas isso, mais uma vez retomando, só é possível quando a gente é filho. Se Cristo já habita o meu coração e eu sou filha, isso é possível, né? Fora isso... Eu acho interessante aqui, porque mesmo a gente já estando na caminhada com Cristo há algum tempo, muitas vezes a gente sofre e fica ali se questionando por quê esse sofrimento, por que isso, por que aquilo. E na verdade a gente só deixa de sofrer quando a gente crê que Ele está no controle. Quando a gente vê esse outro ângulo, quando a gente tem essa visão de que aquilo é propósito dele, para trabalhar o meu coração, e por isso que eu estou passando por isso, e por isso que aquilo não é um sofrimento, é uma prova. Então quando a gente encara isso como prova, não fica tão pesado, né? Ele nunca vai fazer uma prova de uma coisa que ele não nos ensinou. E ele nunca vai fazer uma prova que a única opção nossa seja pecar. Ele sempre vai dar o recurso necessário para a gente não pecar. Ele sempre vai nos dar o escape para isso, né? A Bíblia fala, né, que ele não dá tentação maior do que a gente pode suportar, né? Porque ele conhece o nosso limite. Então, muitas vezes a gente fala: nossa, isso tá insuportável demais, isso tá difícil demais, eu não dou conta, eu não consigo. Mas ele nunca vai dar nada maior, ele conhece. Ele nos conhece profundamente, muito mais do que nós mesmos. Então, e ele venceu a tentação, e ele venceu tudo. E se ele venceu, ele soube como lutar contra a tentação, ele está do nosso lado. Então,
a gente, com isso ele deixa o exemplo de que a gente também, se segui-lo, se confiar nele, se descansar nele, a gente também vai conseguir vencer essa tentação, né? E ele deixa exemplos também, né? Ele deixa exemplos na Bíblia de orações que a gente pode fazer para a gente não cair nessa tentação, né? A oração lá do Pai Nosso é um exemplo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, quando a gente faz essa oração todos os dias de manhã, a gente já está pedindo para ele nos livrar dessa tentação, que a tentação é diária, é todo tempo, todo momento, né? Então, o diabo, ele trabalha bem. E também em Mateus 26:41, que ele fala, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, a gente tem essa ação de vigiar, ou seja, ficar esperto. O que um vigia faz? Ele está atento, tem que ficar atento. Então, nós temos que ficar atentos, também nos nutrindo, né? Nos alimentando da palavra e orando para a gente não cair na tentação, porque a tentação vem, de todo jeito ela vem, mas para a gente não cair, porque o cair é bem simbólico mesmo, né? Você cair, você vai machucar. Justamente. Você vai se machucar, né? E aí o inimigo, às vezes, ele coloca a tentação e a única direção que a gente vê é o pecado. Então, a saída, você olha e fala, não, é essa saída, não tem outra saída, não tem como eu me livrar dessa situação se não for através desse pecado. Então, mas Deus, ele sempre vai mostrar uma outra saída que é muito melhor, né? Nós somos fracos, né? Nós somos muito fracos para isso, para esses ataques, né? Nós não temos da nossa própria força condições de resistir e nem de superar esses ataques do diabo para a gente pecar. Então a gente precisa estar atento, alerta. Como que eu faço isso? Lendo a Bíblia, porque a Bíblia vai mostrando para a gente o que é pecado, o que nos afasta de Deus e vai nos dar o recurso necessário para a gente superar esse ídolo que a gente tem no coração. Ele vai, à luz da palavra, eu consigo entender quais são as minhas fraquezas. Ele vai tentar nos atingir, mas a gente vai ter os recursos na Bíblia, a gente consegue os recursos para lutar contra esses desejos de adorar outros deuses, né? Justamente, amor. Mas a gente tem uma segurança maior ainda, porque a gente sabe que o nosso Cristo também foi tentado. E dele ter vencido a tentação, ele é sensível também à nossa dificuldade, à nossa tentação. Ele sabe o que é passar por tentação. E isso me dá muita segurança, porque ele conseguiu vencer. Ele conseguiu não se render à tentação, né? Como filhos do nosso Pai, nós desejamos obedecer a Deus. No entanto, nós deixamos de obedecer porque somos facilmente atraídos pelo desejo da nossa carne, pelo desejo do nosso coração, por aquilo que nós estamos pensando. É muito mais fácil a gente ceder a algo que o meu coração deseja do que, exemplo, leitura da Bíblia. É muito mais fácil eu ceder para assistir um filme do que para sentar e ler a palavra de Deus. Ficar no celular, nas redes sociais. Nas redes sociais. São facilidades que inicialmente parece que é melhor, que é mais prazeroso, mas na verdade é a palavra de Deus que nos vai edificar, direcionar, orientar e mostrar o que a gente deve fazer, as escolhas que a gente deve fazer, as melhores escolhas, né? Para nossa vida ser bem sucedida. E lá em Romanos 7:25 fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo de que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus,
mas com a carne da lei do pecado. Então, a minha mente é o que o Paulo fala, né? Aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. É isso, porque a nossa carne, ela tá totalmente atraída pela lei do pecado. Então, essa é a luta espiritual que nós vivemos. E precisamos estar cientes de que estamos numa batalha, numa guerra. Guerra não tem férias. Guerras, muitas vezes, se a gente querer ficar de férias, é perda, com certeza é derrota. Então nós temos que nos revestir da armadura de Deus, que está escrito lá em Efésios 6, do 10 ao 18. Nós devemos nos fortalecer em Deus, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, que nem a Bíblia fala, né? Que são pessoas, mas é contra as potestades das regiões celestiais. Então a nossa luta é sempre espiritual, começa no reino espiritual. E aí a gente começa a sentir aquela guerra, aquela luta, problemas e provações e tentações, mas está acontecendo uma guerra muito maior que a gente não consegue nem ver. E a gente só consegue vencer essa guerra se nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, que é a verdade, que é a salvação, né? Em primeiro lugar. Sem a salvação, sem Jesus, a gente não consegue nem falar a verdade, né? A justiça, o evangelho da paz. Nós precisamos ser pacificadores, né? Então, você tem uma contenda aqui, por que eu vou pôr foguinho e querer meu circo explodir? Eu tenho que realmente querer pacificar esse ambiente. Então, é o evangelho da paz, é a fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, sem isso, a gente não consegue vencer. E a gente, querendo ou não, gostando ou não, nós estamos em guerra. Né? O tempo todo. Tem uma música que diz assim que a gente não vence um dragão com espada de papel. A gente tem que estar armado para essa guerra, né? Em 1 Pedro 5,8 fala que o diabo está ao redor, tá. né? Rugindo como um leão para tentar nos devorar, né? E a gente precisa estar revestido de oração, guardados, né? Alegrando-se no nosso Salvador, que Ele que vai nos ajudar contra o pecado, e que é o nosso sumo sacerdote que se compadece da gente, das nossas lutas, né, das nossas tentações. Após a nossa conversão, a gente se torna mais forte para vencer o pecado? Sim, em partes, porque sozinho a gente não consegue. A nossa força de vontade, só pela nossa força de vontade ou autodisciplina, né? Aí entra no eu consigo, eu posso, eu faço, o controle é meu. Não, a gente nunca consegue nada sozinho, a gente sempre precisa da ajuda do Espírito Santo. Nós só podemos vencer o pecado, só podemos vencer o mal com a ajuda do Espírito Santo. É pelo sangue de Cristo, de Jesus, que Ele verteu por nós, que nós conseguimos vencer, porque o sangue dele tem poder, né? Lá em Apocalipse 12:11 fala sobre isso. Então, a justificação que Jesus nos trouxe através da cruz não nos considera mais culpado do nosso pecado. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a gente não precisa mais carregar culpa nenhuma. A gente está livre, está liberto desse fardo gigante, né? Então, a justificação de Jesus significa que nós somos livres dessa culpa e também que Ele transferiu para nós o registro da sua vitória. Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele ressuscitou, e por isso nós podemos vencer a tentação, e por isso nós podemos realmente pisar e falar, não, eu sou vitorioso, independente do cenário, independente dos problemas, independente das tentações, independente das provações. A gente precisa usar a fé e crer que se o meu Senhor venceu, eu também posso vencer, né? E só Deus sabe como livrar.
Só Deus sabe como nos livrar dessa tentação. E Ele nos dá essa força. Ao lutarmos contra os nossos ídolos em nosso coração, nós podemos ter certeza de que Deus não se esqueceu da gente. Ele nunca vai deixar de nos proteger. Ele pode nos livrar das tentações, das tramas de Satanás. E se cairmos, Ele pode até mesmo nos trazer de volta para Ele, tudo para sua glória, tudo para o reino de Deus ser engrandecido, né? E tem um versículo que nos dá mais segurança de que não existe nenhum pecado que vai me afastar de Cristo, né? Acho lindo. Romanos 8, 36 e 39. Que diz que não tem nada que vai me afastar desse amor dele. Porque não depende de mim. Não. Depende dele. Foi o amor dele, né? Então não tem nada, né? Nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade. Não tem nada, nada. Não tem nada que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Isso nos dá uma segurança, isso nos dá paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento, que não tem como eu compreender isso, né? Às vezes a gente fica com medo de demônios, de diabo, de macumba, de sei lá o que mais, mas na verdade nem demônios, nem anjos, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem... É lindo, né, esse versículo, que não tem nada, nem a morte nos separa dele, né? Porque se a gente morrer em Cristo Jesus, nós estamos na glória, nós estamos com Ele, então é maravilhoso. Então, assim, finalizando o nosso podcast, eu sempre falo que nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos pedir que Ele conceda para nós a sabedoria necessária para lutar contra a tentação e colocar de lado todos os desejos, essa idolatria que às vezes a gente coloca um valor tão grande, né? Nosso coração naquilo e acaba deixando Deus de lado. Então a gente tem que pedir em oração que essa idolatria fique colocada de lado e que Jesus reine no nosso coração. Pedir para Ele que Ele nos mostre quais são os pensamentos e desejos usados por Satanás para nos assustar, para nos atrair e para nos afastar de Deus. E as maneiras pela qual o inimigo acaba nos prendendo. Então, nós precisamos pedir a ajuda dele e colocar de lado a nossa autossuficiência, porque muitas vezes a gente acha que é capaz, que pode, eu controlo, eu faço, e por confiar no eu, acaba caindo, né? Então, o orgulho e a incredulidade que nos impede de vigiar e orar com o coração atento. Então, que Deus nos ajude nessa luta contra os nossos desejos, nessa luta contra as nossas fraquezas, né? Que todos nós temos. Ninguém é perfeito que não está suscetível ao erro, ao pecado. Então, que Deus possa nos ajudar. E essa é a minha oração, e por mim e por todos nós. Amém. Obrigada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.